difícil a gente falar de Jesus? O que atrapalha a gente no dia a dia de falar de Jesus ou do amor de Deus, do plano da salvação para aquele nosso amigo na faculdade, aquele nosso amigo no trabalho ou aquele nosso parente? O que atrapalha da gente conseguir iniciar uma conversa? A gente vai falar algumas coisas que pode ser o seu caso ou não, mas coisas que atrapalham a gente. A timidez atrapalha bastante. A vergonha também. Falta de posicionamento atrapalha muito. Medo de ser cancelado pelo grupo, bastante. Ou então você ainda não viveu uma experiência com Jesus e aí você se sente impedido de falar. Talvez você não se sinta capacitado. A gente tem que lembrar que realmente o nosso testemunho pessoal, ele vai interferir no nosso apresentar Deus e Jesus para as pessoas. Se eu não tenho uma vida coerente, se eu não tenho uma vida condizente com o cristianismo, como que eu vou falar? Eu sou aquele amigo torto da faculdade, da escola ou do trabalho, e aí eu vou falar de Deus no momento para a pessoa. Então, isso também atrapalha. E a gente vai falar de alguns erros que nós não devemos cometer. Primeiro, arrogância religiosa. A arrogância religiosa é a pessoa que aceita Jesus e ela passa a se sentir melhor que os outros. A gente vai comentar com mais detalhe depois. Falta de humildade, a gente vai falar também. Não saber ouvir, aquela pessoa que fala o tempo todo e não escuta o outro lado. Não saber explicar, então a pessoa não sabe explicar sobre Jesus. E aí, muitas vezes isso está ligado à falta de conhecimento ou então a essa arrogância que a gente acabou de cometer. A Simone vai ler um texto para a gente que está lá em Filipenses, que vai falar sobre arrogância. Lê para a gente, por favor. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. A falta de humildade por alguns cristãos tem atrapalhado o evangelizar de outros cristãos. Muitas vezes o testemunho errado de uma pessoa faz com que as pessoas se escandalizem com ela. Porque as pessoas acabam se achando mais do que elas realmente são porque elas aceitaram Jesus. E eu vou te contar uma história que acontece com muitos cristãos, ok? A gente vai lá para trás quando Jesus entra na Cidade Santa em Jerusalém montado num jumento. Foi um pouquinho antes de Jesus ser crucificado. Jesus faz uma entrada na cidade onde o povo acha que Jesus ia ser aclamado rei. E acontece o seguinte, Jesus fala para os discípulos assim, vão até lá na cidade, peguem um jumentinho, ainda ele fala filho da jumenta, e tragam aqui para mim para que eu monte nesse jumentinho e entre na Cidade Santa. Os discípulos foram lá, pegaram o jumentinho e trouxeram o jumentinho para Jesus. Jesus montou nas costas do jumentinho e entrou na cidade. Pausa a história. Pausa. Agora nós vamos mudar o personagem que vai estar vendo essa história, ok? Nós vamos falar do jumentinho. É uma história, essa parte é uma história ilustrativa, essa parte agora. O jumentinho estava preso e de repente veio alguns homens e pegaram esse jumentinho e levaram até um outro homem, que o jumentinho não sabia quem era. Nós estamos fazendo agora a visão do jumentinho. Esse homem senta nas costas do jumentinho, o jumentinho vai andando, vai entrando na cidade. E as pessoas começam a gritar, rei, hosana o que vem no nome do Senhor. E colocam palmeiras e colocam folhas para que o jumentinho passe por cima. E o jumentinho fica encantado com aquilo. Nossa, é tudo muito bonito. Terminando aquele evento, o jumentinho sai e vai contar para o pai dele, para o pai jumento. Pai, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu acabei de entrar lá em Jerusalém e as pessoas gritavam assim, rei, filho, hosana o que vem em nome do Senhor. E gritavam muito, e dançavam, e festejavam. E ele contou muito feliz e o pai só escutando toda a história. Aí o pai falou pro jumentinho, o filho, assim, falou, filho, faz o seguinte, volta lá no mesmo lugar hoje, faz o mesmo caminho, até onde você foi, o mesmo caminho. O jumentinho falou, vai ser de novo igual. Meu pai falou, vou lá. O jumentinho foi, mas no dia seguinte não aconteceu nada. Não tinha ninguém gritando, não tinha ninguém festejando. E o jumentinho passou pelas mesmas pessoas, as pessoas ignoraram ele. Ele voltou para o pai e falou, pai, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Ontem todo mundo estava gritando. Aí o pai perguntou para ele, filho, você sabe quem estava nas suas costas?
O jumentinho falou, não. Falou, então, quem estava nas suas costas era Jesus. Jesus estava lá em cima. E aí, disso, o pai deu uma lição no jumentinho filho. O pai disse o seguinte, filho, com Jesus você é tudo. Sem Jesus você é apenas um jumento. Essa história nada mais é do que a nossa vida. Com Jesus a gente é tudo. Mas sem Jesus a gente é apenas um jumento. É claro que a gente está fazendo um trocadilho com a língua portuguesa, mas a gente tem que entender que a gente não é nada sem ter Jesus. Então por isso que a gente precisa se colocar no nosso lugar de servo, de filho adotivo de Deus através de Jesus. Mas a gente também tem que pensar, o que a gente pode fazer para mudar? Primeira coisa é aprender sobre Jesus. A gente tem que aprender de Jesus. Se eu não sei quem é Jesus, como que eu vou falar dele? Simone vai ler esse texto pra gente. Lê pra gente, por favor. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mateus 11, 29. Aprendi sobre Jesus. Agora sim eu posso começar a evangelizar. E aí a primeira coisa que a gente vai pensar para como evangelizar é a gente vai orar por essa pessoa. E quando a gente fala orar, a gente traduz para você. Você falar com Deus, dizendo, meu Deus, ajuda com que eu consiga falar para essa pessoa sobre aquilo que eu já experimentei. Lembrando, se você não experimentou, você não tem o que dar. Mas se você já experimentou da salvação de Jesus, você já tem alguma coisa para dar. Então você vai orar pedindo, meu Deus, abençoa a minha vida para que eu consiga falar para Simone de forma que ela entenda sobre a salvação, que se um dia ela morrer sem Jesus, ela não vai para o céu. Ser intencional, né? Tem que ser intencional. Então, é legal isso, pensar da intencionalidade. Você quer comentar sobre isso? Criar momentos, né, para você falar sobre Jesus. Não apenas do nada chegar e falar. Mas você criar aquele ambiente, você ser intencional tentar fazer com que a pessoa tenha um momento especial para ouvir sobre aquilo, né? Sim, sim. Evangelizar é contar uma história que já aconteceu. Então a Simone vai falar sobre isso, esse texto que ela vai ler. Lê pra gente, Timóteo, por favor. Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. 2 Timóteo 4, 2. A gente tem que lembrar que a gente necessita de falar de Jesus. A gente precisa se posicionar falando. Porque às vezes as pessoas acham que através da sua vida correta, sendo uma pessoa ética, uma pessoa honesta, apenas isso vai refletir Jesus no outro. Mas você tem que lembrar que outras pessoas que não são cristãs são éticas, são honestas, tiveram ótimas criações, são pessoas boas. Então isso não é o diferencial. O diferencial é você falar sobre Jesus, sobre vida eterna. Isso é a diferença de você ser um cristão. Não adianta você ter uma atitude pensando assim, a atitude como cristão basta como testemunho. Eu não preciso falar nunca que eu vou ser... As pessoas precisam ouvir. Na verdade, o evangelizar significa proclamar as boas novas. Então, como que eu vou simplesmente só pela minha vida? É lógico, a minha vida dá o testemunho. É um complemento, mas eles precisam ouvir das boas novas. Então, a gente não pode ficar baseado naquilo, dizendo assim... Eu vou apenas viver e com este meu viver eu vou evangelizar. Não, eu preciso viver coerente e eu preciso falar o que eu acredito. Isso é evangelizar, é falar. E sem ter vergonha, a gente volta no início do vídeo. Não posso ser tímido, não posso ter vergonha. Eu preciso me posicionar. Todos os nossos vídeos a gente fala sobre salvação. Todos os nossos vídeos, porque é o motivo do nosso canal. Então, se você ainda não encontrou Jesus, quando a gente fala encontrou Jesus, é você entender o que a gente está falando aqui no canal sobre salvação. Jesus garantiu para a gente que o dia que a gente morrer, se a gente aceitar Ele, a gente vai para o céu, a gente vai ter vida eterna. Ele disse isso para a gente, então a gente precisa aceitar que através de Jesus,
a gente vai ter vida eterna. E se a gente não aceitar o sacrifício dele de morrer na cruz, de ficar 3 dias e 3 noites morto e depois ressuscitar, se a gente não aceitar isso, a gente não vai para o céu. Essa é a condição que Deus deixou na Bíblia. E a gente lembrando, a gente não está falando para você de forma arrogante, olha, a gente é melhor porque a gente aceitou Jesus. Não é isso. A gente é pecador, ou a gente erra, quando eu falo pecador, é que a gente erra tanto quanto você. As nossas lutas são iguais às suas. A minha, da Simone, dos meus filhos, a gente luta todo dia para tentar ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa melhor. Então, aceitar Jesus não quer dizer que você nunca mais vai errar, quer dizer que você vai tentar parar de errar e você vai garantir a sua salvação e a sua vida eterna. É isso que a gente está te propondo aqui. A partir daí, você vai poder evangelizar. Você vai entender que o dia que você morrer, fechou os olhos aqui, abriu os olhos para Deus e vai estar na vida eterna com Ele. Olha que legal, muito legal. Muito bom. É só você parar e dizer para Deus assim, para Jesus: Jesus, entra no meu coração. Quando você diz entra no meu coração, por mais que pareça que é um sentido figurado, você está dizendo para ele assim: mora dentro de mim, seja parte da minha vida, decida as minhas decisões, faça com que a minha vida seja a tua casa, para que eu possa falar do teu amor para outras pessoas e garantir a minha vida eterna. É isso, você precisa aceitar Jesus. Falado isso, nós partimos para o final do vídeo. Eu vou pedir agora sim para você se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar aqui embaixo, espalhar nosso vídeo e fazer com que a nossa corrente chegue em muita gente. A gente precisa evangelizar. Não é fácil para a gente ligar a câmera e falar, não é fácil. A gente sabe como a gente enrosca no começo do vídeo para começar a falar. É difícil, mas a gente está tentando evangelizar, quer dizer, a gente falar de Jesus para as pessoas. E está chegando em você de alguma forma. Isso que é importante. Então, bom final de semana, fiquem com Deus, beijão. E até a próxima.